Fala galerinha que acompanha o canal Hora do Jogo, chegando para mais um vídeo aqui no canal, para mais uma edição do Hora do Grêmio, infelizmente com a primeira derrota do Tricolor na temporada. Mas antes de falar da derrota do Grêmio para o Juventude nesta quarta-feira, 2-0 no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, lembrem-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar para o coleguinha porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Bom, falar um pouquinho dessa derrota para o Juventude, uma atuação fraca do Grêmio, uma atuação frágil do Grêmio, principalmente na segunda etapa. O técnico argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteiros optou por poupar os principais nomes do time, colocou o Thiago Volpi para estrear no lugar do Grando, que vinha bem, João Lucas na direita no lugar do João Pedro, uma zaga com o Gemerson no banco, jogaram Rodrigo Eli e Gustavo Martins. Na esquerda seguiu o time com Vieira, meio de campo com Coedger e Dodi e o Monsalve, então Vila Sante e Cristaldo também poupados, e um ataque formado ali por Edenilson, André Henrique e Arezzo, então Bright White, Pavon e Aravena também poupados. Então ele modificou bastante o time. Para mim é um erro, eu não teria tomado essa atitude, eu iria com o time titular contra o Juventude, porque era o jogo mais difícil até aqui do Grêmio no Gauchão, na temporada, era um jogo contra uma equipe de Série A, então eu optaria por vir com força máxima contra o Juventude, depois no sábado força máxima no Grenal, e daí depois teria o jogo contra o Pelotas na terça-feira para poupar, para rodar o elenco um pouco mais, até poderia rodar mais, porque a equipe do Pelotas é uma equipe frágil, então eu acho que nesse sentido o Quinteiros já errou. E no jogo seguinte também, contra o Ipiranga de Erechim, também era uma possibilidade de mesclar a equipe. Então, para mim, o Quinteiros errou feio nesse aspecto, em poupar contra o Juventude. No primeiro tempo, os primeiros 10 minutos, o Juventude começou melhor, com mais posse de bola, rondando um pouco mais a área do Grêmio, mas sem criar tantas oportunidades. Aos poucos o Grêmio foi tendo mais a bola, foi equilibrando a partida e também passou a criar algumas oportunidades, principalmente com o Arezzo. E o Grêmio teve uma chance incrível em que o Monsalve, cara a cara com o goleiro, acabou chutando para fora. Era um lance que poderia ter aberto o placar e poderia ter modificado a partida, mas o primeiro tempo foi indo ali de forma mais arrastada, o Grêmio criando uma ou outra oportunidade, o Juventude vez ou outra tendo um domínio maior e criando as suas situações de gol, e o primeiro tempo terminou 0-0. Já no intervalo, o Quinteiros fez duas mudanças, ele mudou os dois pontas, saíram André Henrique e, na verdade, saiu o Dodi, o Edenilson veio para ser um segundo volante, para ter um meio de campo também um pouco mais ofensivo, e entrou o Pavon. As mudanças não surtiram efeito. O Aravena mais uma vez errando muito ali no último passe, na finalização, ali ainda muito errático, vem mal na temporada. O Pavon também não entrou bem como havia jogado nas últimas partidas. Depois ele foi tentando fazer algumas mudanças, tirou também o Eli que estava mal fisicamente, colocou o Gemerson, colocou o Vila Sante no time no lugar do Gustavo Coedjar, tentou fazer ali algumas mudanças, mas não surtiu efeito. O segundo tempo do Grêmio foi bem abaixo, o Juventude teve um domínio bastante grande, principalmente de posse de bola, e uma mudança tática do técnico Fábio Martins foi fundamental para o Juventude construir o resultado, que foi a mudança do ponta Enio, que jogou a Série B do ano passado pelo Amazonas FC e foi contratado para essa temporada pelo Juventude. No primeiro tempo, ele caindo pela ponta direita em cima do Vieira, ele não conseguiu se criar tanto. Mas na segunda etapa, mudando de lado e caindo para cima do João Lucas, ele infernizou o João Lucas e ganhou a maioria das jogadas. Então, o João Lucas é um jogador que se mostrou bastante errático e também ofensivamente muito burocrático. Acho que é um jogador que eu esperava que não comprometesse, mas na partida de hoje ele deu uma comprometida, não foi bem contra o ex-clube, não teve uma atuação boa. Acho que
faltou demais para ele na partida de hoje. O Quinteiros não foi tão bem taticamente quanto vinha vindo. O Fábio Matias hoje foi melhor, ele entendeu melhor o jogo, entendeu melhor as nuances do jogo. Outra mudança que fez muito sentido foi a entrada do Jean Carlos, e a partir dela também o Juventude cresceu, principalmente com volume ofensivo e chegadas mais contundentes ao ataque. O primeiro gol do Juventude é uma jogada do Enio que a defesa do Grêmio não consegue cortar, gera um bate-rebate na área, uma defesa do Volpe, a bola sobra para o Batalha fazer o 1-0. E depois no segundo gol, numa falta, num chute de longe do Jean Carlos, uma bola até que daria para defender ali do Volpe. Não vou colocar a culpa da derrota nele, porque eu acho que tiveram vários pontos mais importantes do que a atuação do Volpe, mas muito do que eu já falei nos vídeos aqui também durante o Hora do Grêmio, lá no programa Hora do Jogo de segunda-feira, o Volpe é um goleiro que é ok, bom no máximo, e que não passa essa segurança toda. E o jogo de hoje foi muito isso, novamente. Ele, ainda sendo muito errático com os pés, acho que a principal valência dele, a principal qualidade dele é o jogo com os pés, mas hoje ainda bem errático. Nesse ponto eu vou dar um desconto, porque tá chegando agora, tá entendendo o clube agora, o esquema tático, vinha ali de alguns dias de inatividade, então nesse aspecto vou dar um desconto, mas a questão da falta poderia ter ido melhor. Fez até algumas boas defesas, as saídas de gol até que foram interessantes, mas é um goleiro que não passa essa segurança, e o primeiro jogo mostrou muito disso. Agora a gente tem o Grenal, aquela euforia inicial dos 4 primeiros jogos, ela abaixa demais, e se cria também um clima ruim, um clima de desânimo, um clima aquela de baixar a moral muito grande. O alento para mim é que foi um jogo com um time praticamente reserva, foi um jogo em que, pela falta dos principais nomes, o Grêmio não conseguiu fazer o seu jogo, principalmente o jogo tático, que vinha sendo muito bom nas partidas anteriores. Então, por conta disso, eu não me preocupo tanto, mas fica uma incógnita maior para o Clássico Grenal de sábado na Arena, às 19 horas. A atuação do Inter de hoje com as reservas, vitória no Beira-Rio para cima do Brasil de Pelotas de forma tranquila por 3-0, a derrota do Grêmio para o Juventude, colocam para mim mais ainda o Inter como favorito. Eu já disse anteriormente, mesmo na boa fase do Grêmio, nos jogos anteriores do Inter que não foram bons, eu ainda disse que o Inter era favorito. Eu acho que essa rodada corrobora ainda mais para um favoritismo do Inter, mas para mim, quanto ao Grêmio, nada de terra arrasada, nada de trabalho detestável. Vamos dar tempo ao tempo, vamos ver como que vai ser o jogo do Grenal, e o Grenal pode servir para alguns alertas caso a equipe volte a não fazer o seu melhor jogo, e aí eu acho que as críticas podem ser mais embasadas, até porque no Grenal o Grêmio vem com o time todo titular. Mas galera, diz aí o que vocês acharam da atuação do Grêmio, quem se destacou, quem para vocês prejudicou o time, e o que vocês esperam para o Grenal. O Grêmio ainda é favorito? O Inter é o favorito? O que vocês acham que vai acontecer nesse primeiro clássico do ano, clássico Grenal de número 444? E lembrando, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam, comentem, compartilhem, porque ajuda demais a gente. É isso aí, galera. Valeu!